O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Caríssimos irmãos, neste quinto domingo da Páscoa, a primeira leitura vem nos apresentar uma nova comunidade que vai nascer do lado aberto de Cristo pelo impulso do Espírito Santo. Na leitura dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ouvir aquele povo que vai clamar aos apóstolos, alguém ou algumas pessoas que cuidem das viúvas e dos órfãos. Os apóstolos não podem fazer tal serviço porque seriam impedidos, de certa forma, de anunciar a palavra de Deus, de levar a boa nova do reino. Então, eles, movidos pelo Espírito Santo, vai pedir que a comunidade reúna algumas pessoas, e aqui vai dizer para nós a leitura, que sejam 7 homens de boa fama e repletos do Espírito Santo. Muitas vezes nós vamos olhar essa leitura e vamos pensar que o que vai nos chamar a atenção são os homens de boa fama. Mas pelo contrário, o que vai nos chamar a atenção, o que deve nos chamar a atenção, é quando eles dizem, logo à frente, repletos do Espírito Santo e de sabedoria. Aqueles que forem se colocar, que estiverem a serviço da comunidade, do povo de Deus, devem ser homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Sabedoria para guiar, para ensinar e para anunciar a boa nova do reino de Deus. E cheios do Espírito Santo, para que não tenha medo de sofrer nada e nenhum tipo de injúrias pelo reino de Deus. Então aqui eles vão escolher 7 homens, que aí eles vão dizer o nome desses 7 homens. Nessa leitura traz para nós a forma com que a igreja é organizada, a hierarquia da nossa igreja. A nossa igreja é organizada por hierarquia. Nós vamos ter Pedro, que é o chefe dos apóstolos, seguido por todos os apóstolos, e depois teremos os diáconos, que são homens cheios do Espírito Santo. Então nós vamos ver o Papa na pessoa de Pedro, os bispos nas pessoas dos apóstolos e os diáconos na pessoa de Estevão, de Nicanor, de Timon e de Nicolau de Antioquia. Estes são os diáconos escolhidos para que cumpra o que aquele povo pediu, cuidar dos órfãos e das viúvas. Isso faz-nos olhar para o Salmo. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Aquele povo vai buscar alguém para ser guia e mestre deles. Então o Senhor vai escolher esses homens. Esses homens não são simplesmente escolhidos pelos apóstolos. São pessoas escolhidas por Deus para ser um mero instrumento da providência divina. Eles não agem em seu nome, mas em nome daquele que vos envia, que é o próprio Cristo, cabeça da igreja, que assim vos chama. Na segunda leitura, que é tirada da carta de São Pedro, Pedro vai dizer que a pedra que os predeiros rejeitaram. Pedro vai falar de uma pedra angular, que os construtores rejeitaram, que será pedra de tropeço e rocha que faz cair. Pedro está falando unicamente, não de uma pedra, mas de uma pessoa. Essa pedra é a pessoa de Cristo. E porque Cristo vem a ser para aquele povo uma pedra de tropeço. Porque Cristo vem se colocar diante daquele povo, dos fariseus, dos mestres da lei, para mostrar para eles o que eles estavam fazendo de forma errada. O que eles estavam fazendo em apenas cumprir a lei pela lei. Se tem que ser assim, tem que ser cumprida. E não levar em consideração
a forma em que cada um se coloca diante daquela lei. Aqueles homens que queriam que as pessoas cumprissem a lei. Vocês devem cumprir, mas eu não. Meu dever é fiscalizar se vocês estão cumprindo ou não essa lei. Só que Cristo vem dizer, essa lei é para vocês também. Se vocês não cumprem ela, como ela é, vocês não devem exigir que os outros assim a cumpram. Então é uma lei para todos. Por isso que Cristo vem se tornar uma pedra de tropeço para aqueles homens. Porque Cristo vem, mais do que dizer para aqueles homens o que ele faz, como para a sociedade da época. Se eles também não o fazem, eles estão errados e não devem cobrar assim do povo. Pedro vai dizer, vós sois a rocha escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa. Voltando ao Antigo Testamento, nós vamos ver no livro do Êxodo, Deus escolhe para si um povo. Deus escolhe para si uma raça, uma nação, que é a raça de Israel, o povo judeu. Só que esse povo não aceita o Cristo, que é o enviado do Pai. Então Cristo agora vai escolher um novo povo. E esse novo povo vai se tornar a raça escolhida, a nova nação santa. E esse povo somos nós cristãos. Deus conquistou aquele povo para si, quando lá nos primeiros séculos da criação, ele chama Abraão e dá uma vocação a Abraão, ser pai de inúmeros povos. Então Deus conquista para si toda uma nação, toda uma raça, através de Abraão. Cristo vai nos conquistar para ele, não mais através de um homem, mas através de um sacrifício que se dá na cruz. No sacrifício da cruz, quando Cristo toma sobre si os nossos pecados, ele nos toma para ele como a nação santa, uma raça escolhida. Nós agora passamos a ser o novo povo escolhido de Deus, a nova nação. E Cristo, ao ressuscitar, vai nos trazer das trevas à luz. E que luz é essa? O próprio Cristo. O próprio Cristo é a luz que deve guiar os nossos passos, que deve nos guiar. No Evangelho, Jesus vai dizer algo bem interessante para nós. Não se perturbe o vosso coração. Por que Jesus vai dizer isso para os apóstolos? Daqui a 2 domingos, nós estaremos celebrando a ascensão do Senhor, quando Jesus vai se elevar em corpo, alma e divindade aos céus. Então os discípulos, quando Jesus anunciam que vai partir para o Pai, eles vão ficar angustiados. O que vai ser de nós? O que vai acontecer conosco após a partida do nosso Mestre, após a partida de Jesus? Então Jesus vai dizer, não vos perturbes o vosso coração. Na casa do Pai há muitas moradas, e eu irei preparar uma para vós. E muitas vezes nós nos sentimos como os discípulos. Quem nunca sentiu o coração aqui angustiado, inquieto ou perturbado? Muitas vezes nos sentimos dessa forma, queremos dizer que Deus não ouve as nossas orações, Deus não está me ouvindo, Deus se esqueceu de mim, Deus não olha para mim, eu estou aqui ferido, machucado, precisando que Deus olhe para a minha dor e Deus não olha para mim. Aí Jesus vai dizer para nós, não perturbes o vosso coração, crede em Deus e crede em mim. Jesus quer dizer para que nós tenhamos fé neste Deus que nos criou e que não se esquece de nós. Somente pela fé nós iremos compreender e entender os desígnios de Deus em nossa vida. Deus jamais se esquece daquele que o criou.
que criou, jamais se esquece de nenhum de seus filhos. No livro do profeta Isaías, ele vai fazer uma pergunta: pode-se uma mãe esquecer do filho que gerou? O profeta Isaías vai comparar Deus com uma mãe. Assim como uma mãe não esquece dos filhos que gerou, não esquece de dar carinho, cuidado, atenção, também Deus não se esquece de nenhum de seus filhos. Então nós devemos ter fé em Deus e em Jesus Cristo e crer que Ele não se esquece de nenhum de nós. Muitas vezes, o inquietamento que nós temos, assim como os discípulos, existe uma resposta. Por que Jesus vai nos deixar só? Por que Ele vai subir para o Pai? Talvez esse fosse o questionamento dos discípulos. Porque depois de tudo que aconteceu, ser preso, ser crucificado, ser morto, ressuscitar, Ele vai nos abandonar agora. O que vai ser de nós? Aí Jesus vai dar uma resposta, né? O não vos inquieteis. Jesus quer dizer: eu vos deixo e vou ao Pai, mas vós não estarás sozinho. Quando Ele manda o Espírito Santo sobre os apóstolos, Ele manda a força que vem de Deus. Ele manda a sua presença viva. Ele vai nos dar ânimo para permanecer na caminhada, para continuarmos no seguimento. Não é em Pentecostes que o Espírito Santo habita nos discípulos. O Pentecostes é só para dizer: a partir de agora, vocês devem anunciar a boa nova, a verdade do reino. Cristo já nos deu seu Espírito através do batismo. O Pentecostes é só a confirmação do Espírito que vem de Deus. No Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a primeira comunidade dos diáconos vai nascer sob o impulso do Espírito Santo. Deverão ser homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então esse é o Espírito que devem permanecer. E nós nunca devemos nos questionar se Deus se esqueceu de nós. Nós fazemos parte de uma única família, a família de Deus. E Deus está sempre conosco pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz. Lembra que o Espírito Santo, quando dizemos que Ele nos conduz, não quer dizer que Ele nos coloca num caminho e peça que nós seguimos em direção. Aquele que conduz, Ele vai à frente, é Ele que guia, é Ele que orienta. Então nós não estamos só. Se Deus não estar conosco, o seu Espírito Santo nos guia e nos leva até Deus. E nesse sentido do caminho, Jesus vai nos apresentar como caminho, verdade e vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ele diz aos discípulos que eu irei à frente preparar uma morada para vós. Se nós formos analisar aqui as histórias que nós vemos sobre as guerras, até na própria Bíblia, no Antigo Testamento, nós vamos ver que Saul, quando manda o povo de Israel para a guerra, fica num acampamento e os soldados é que vão para a frente de batalha. Moisés, quando o povo de Israel vai lutar contra os amalequitas, fica no monte orando, e o povo, os soldados, é que vão para a batalha. Só que com Jesus é diferente. É Ele quem caminha à frente, é Ele quem guia, é Ele quem conduz. Por isso que Ele diz: eu irei à frente preparar um lugar para vós. Ele sobe ao céu para preparar o nosso lugar, a nossa morada. Santa Teresa d'Ávila vai nos dizer que Deus cometeu 3 loucuras. A primeira foi o rebaixamento,
que é o nascimento de Jesus na gruta de Belém. A segunda loucura foi dar-se em alimento por nós, a Eucaristia. E a terceira loucura foi morrer na cruz. Só que essas três loucuras de um Deus louco de amor por nós não para por aí. Esse Deus vai ressuscitar e mostrar que Ele não nos quer na morte, mas na vida. E que vida é essa? Quando Ele sobe aos céus e vai preparar um lugar para nós. Essas três loucuras de Deus são levadas à perfeição com a sua ressurreição e com a sua subida aos céus. Ele quer dizer que Ele vai nos levar da morte para a vida. Nós iremos passar das trevas à luz. Cristo é a verdade. E qual é a verdade? Cristo é a verdade de Deus. Por isso que Ele vai dizer a Filipe: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Como nós rezamos no credo, Niceno Constantinopolitano vai dizer que Ele é o Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Então Jesus é o Deus verdadeiro que veio do Pai. Nós, filhos de Deus, fomos feitos à imagem e semelhança. Somos semelhante a Deus. Temos um rosto semelhante a Deus. Mas Jesus não é semelhante. Jesus é igual a Deus. Aí está a diferença entre nós. Nós somos feitos imagem e semelhança. Jesus é Deus verdadeiro. Ele é a imagem do Pai. Quem me vê, vê o Pai. Então, por isso que ele vai dizer que ele é o Deus verdadeiro. E a vida, porque Jesus morre e em sua morte nós não temos mais a morte. A partir de agora nós temos vida e vida em abundância. Quando Jesus se refere à casa do Pai, nós podemos olhar de duas formas a casa do Pai. A morada celeste, que é aquela que Jesus foi preparar para cada um de nós, que é o céu, como o salmista vai dizer, a Jerusalém eterna, revestida de ouro. Então nós podemos olhar dessa forma a casa do Pai. Uma segunda forma que nós podemos ver a casa do Pai é a comunidade cristã dos seguidores de Cristo. Hoje nós estamos reunidos como igreja na casa do Pai, na casa de Deus e nossa casa. Nós fazemos parte da família de Deus e dos discípulos. Nós já vivemos como comunidade nesta casa de Deus, buscando ansiosos a casa definitiva que é o céu. Então, na certeza de que nós um dia nos encontraremos na casa do Pai, na Jerusalém eterna, buscamos viver a cada dia neste mundo, fazendo a vontade de Deus e nos colocando a serviço dos irmãos e irmãs. Se colocar ao serviço dos irmãos é entender que Deus se revela em nós e no outro. Olhar o outro não somente como um ser mortal, mas como um reflexo meu, como a imagem e semelhança daquele que nos criou e nos chamou para si. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.